O aplicativo me indicou um filme chamado Sight. Fala sobre um cidadão que não sente dor. É uma doença que ele já nasceu assim. E aí ele perde, a namorada dele é sequestrada e ele vai atrás e ele vai usar essa condição dele a favor dele. Tudo bem, fui procurar o filme, acabei encontrando outro filme, mas que não tinha nada a ver com esse, mas era o mesmo nome. E, e site SIGHT SIGT, né? Aí o filme fala, esse filme que eu assisti, ele fala sobre um médico, é fato real, tá? Fala sobre um médico japonês, chinês, Dr. Ming, e ele passou em primeiro lugar nas universidades e ele o ramo que ele queria era de laser ocular, de fazer operações na vista, fazer voltar a visão para as pessoas. E todas as vezes que ele ia operar alguém, enchia de gente da imprensa para ver os milagres que ele fazia. Pessoas que já estavam desenganadas, pessoas que já estavam, já tinha como perdido o caso. Ele ia profundamente ali no estudo e na operação e transformava muita coisa em possível. Até que veio uma menina da Índia que foi vítima de uma violência. A própria madrasta jogou ácido sulfúrico nas vistas da menina enquanto ela dormia. Por quê? No filme vai explicar que é porque na Índia, você sendo cego, você tem a maior probabilidade de ganhar mais como mendigo na rua. Então queimaram a vista da menina, que era para fazer dinheiro com a menina. E aí você sabe, tá falando sobre o médico e o sucesso que ele teve e tudo o que ele fez pelas pessoas. E ele tinha um consultório bacana e a imprensa toda ficava aos pés dele e atrás dele, querendo saber que hora começa a próxima operação, que hora termina, terminou, fala pra gente como foi. Mas ele falhou nessa menina da Índia, falhou. Mas você sabe que precisa ter para você preencher 1h50 de filme, você precisa preencher para poder prender o espectador, né? Então eles colocaram um romance, mas o romance também é baseado também na história dele. E vai contar um pouquinho do que ele viveu na China, o período da Revolução, onde jovens estavam querendo derrubar o governo e ele foi obrigado a parar de estudar, perseguiram ele. Ele tinha uma amiga chamada Lili, os caras lá, os revolucionários, eles separaram ele da menina, ele se recusava a servir os exércitos revolucionários. Depois acabar a revolução, ele vai para os Estados Unidos da América. Ele teve que se preparar para ir fazer um tipo de um Enem. Ele 3 anos perdidos, ele teve que estudar em uma semana para poder prestar concurso. Ele passa em primeiro lugar. Os pais dele não eram tão medíocres assim. Os pais dele eram médicos, então eles puderam dar o melhor de informação para ele, de estudo e informação, mas dinheiro mesmo não tinha. E ali começa a vida, a carreira dele, e ele vai se destacando sempre, mas sempre pro lado do bem. E aí, no filme, essa menina da Índia persegue ele em visões,
ele não se conformava do que aconteceu, até que finalmente ele vai fazer uma visita e a menina está num lugar de religião. E ali a madre recebe ele e fala: olha, só agora eu entendi o que Deus está fazendo, porque ela não recuperou a visão, mas olha a bênção que ela está sendo na vida de tanta gente. Aí mostra a menina com o grupo de jovens lá, e debatendo e conversando e orando, rezando, e aí ele fica satisfeito e volta com um novo ânimo. Aí nesse novo ânimo ele já tinha recusado uma segunda operação semelhante à da indiana, e ele faz e foi bem sucedido. Dali ele ficou tão para cima o estado de espírito dele, que ele começa a recompor a vida dele, até mesmo no sentimental, arrumando uma moça que trabalhava de bartender, e ele começa a sair com ela e começa a ter uma nova vida. E, e aí a gente coloca a nossa mente para pensar e ver também que tanta coisa que a gente passa e que a gente não entende porque está passando por aquilo, certas perseguições na nossa vida, certas pessoas que cruzam o nosso caminho e querem fazer revolução em cima sapateando em cima da nossa cabeça, e tudo isso vai ser adubo para alguma coisa boa que você tem sair melhor. E foi o que aconteceu com esse médico. Mostra tudo que ele passou, tudo que ele perdeu, tudo que ele teve que fugir, tudo que ele temeu. Tudo isso serviu de matéria-prima para fazer o médico que ele é. Aí no final do filme aparece as fotos e vídeos das operações reais que ele fez e da reação das pessoas quando voltavam a enxergar. Sight, o nome do filme.